Olá pessoas, bem-vindo ao canal. Hoje eu resolvi fazer algo relativamente grande. Não tem uma hora mais oportuna, pelo menos, para fazer algo de produtivo, senão no meio de uma pandemia em que a gente está confinado em casa. Eu resolvi fazer uma leitura do livro que eu escrevi e também poder fazer um comentário, dar um contexto. Eu pretendo tentar postar semanalmente. Então, se você puder acompanhar, eu acho muito legal porque aí você não precisa comprar. Se você quiser comprar, eu agradeço. Eu vou deixar um link por aí. Mas é legal, pelo menos para eu poder espalhar a ideia sem ter muitas necessidades financeiras para isso. Eu não vou ler aquela parte do autor, blá blá blá, porque eu acho meio... pra quê, né? Eu já tô aqui. Mas de início a gente vê essa imagem dos vários personagens. A gente vai conhecer deles mais à frente, mas eu achava importante de cara mostrar o que populava esse mundo, sabe? Sei lá, é meio spoiler. Então, aqui nós somos apresentados, são os Pits. Pits são pessoas pequeninas, de tamanho comparado ao de uma formiga, vivendo em reinos escondidos debaixo da mobília de nossa casa. Esses reinos variam em tamanho, população, cultura e costumes. Os Pits e a maior parte do mundo deles são invisíveis aos olhos humanos, mas nós não somos aos deles. Somos chamados por eles de Maxis, e o fato de não enxergarmos a existência deles é algo que os pequeninos valorizam muito, porque, como eles dizem, se esses seres gigantes já não afetam tanto sem nos ver, imaginem se pudessem. Então, eles estão por aí, mas eles não podem ser vistos. Então nós somos apresentados aos 10 Guys. Para os Pits, uma casa não é uma casa, é um império. Mas impérios não são simplesmente chamados de império. Cada império tem um nome. E o império onde essa história se passa é chamado de o Império da Lua Negra. O Império da Lua Negra é formado por vários reinos comandados por reis. Esses reis são criaturas que não são Pits. Essas criaturas são os Guys, e apesar de suas aparências estranhas, são civilizados e possuem fascinantes e distintas culturas. Nós temos Leta, da Vívida, no reino dela. Nós temos Kayal, da baleia. Nós temos Nínive, do solar. Nós temos Orco, do sol, o nome do reino dele. Borea, do centro dos animais. Grok, da gigante. Unala, da Baixada Inóspita, que é o reino dela. Zana, da Anã, que é o reino dela. Og, da Calma. Canut, da Gêmea. E aqui um mapa dos 11 reinos, onde eles seriam nessa casa. Deu para perceber que todos os Guys têm essas aparências distintas e meio antropomórficas. É de propósito e claramente são inspirados em de várias fontes diferentes. Eu vou me aprofundar ou tentar me aprofundar mais à frente. E aqui nós temos o Conselho dos Três, que é a autoridade máxima no Império. Talvez você tenha notado que o Império da Lua Negra possui 11 reinos, mas apenas 10 Guys governantes. Isso se dá ao Conselho dos Três. Esse grupo, formado por 3 Pits adultos, é a autoridade suprema sobre os reinos, acima até dos Guys. Eles têm o dever de manter a paz e a harmonia no vasto Império. Os membros do Conselho atual são Jaux, Naila e Chiron. Eles residem na instituição, a capital de todos os reinos. Nessa grande metrópole, todas as culturas Pits se unem. Uma vez escolhido como membro do conselho, o candidato serve durante toda a sua vida, se assim preferir, ou se aposenta ao completar 75 verões. No conselho atual,
Jaux se aposentará em breve, dando lugar a um novo membro. Jaux é esse cara mais velho aqui. Tá começando a história mesmo. Gente, eu não leio isso há tanto tempo que vai ser interessante. Provavelmente eu vou ficar surpreso com algumas coisas que eu nem me lembrava que acontecia. Esse livro é dividido em várias partes que eu também chamo de livros. Então, livro 1, Caio, que vai ser o protagonista. E vai ter livro 2, livro 3, livro 4. E dentro desses livros, aqui dentro, tem os capítulos. O primeiro se chama A Escolha. Os carregamentos de mel já iam chegando, o que denunciava o amanhecer. Abelhas próximas ao Império entregam porções de mel aos carregadores todo dia, e em troca, os Pits oferecem para as abelhas o néctar colhido por eles na barreira de flores que cercam o Império. Mel é um dos principais ingredientes da dieta Pit, assim como algumas frutas manuseáveis e grãos. Enquanto os carregadores e seus mascotes traziam os alimentos, um forte bater de asas acordou Caio repentinamente. Que? Já amanheceu? Os sinos do solar não me acordaram. Céus! O estrondo vinha do pássaro de Naila, como uma ventania na janela. O conselho dos 3 já havia chegado para ver os aspirantes. Vestindo-se apressado e desastradamente, Caio correu para a porta de seu quarto cápsula para ver se seu colega de criação, Lírio, já tinha acordado. Lírio! Disse o rapaz em voz rouca e ainda sonolenta. Acordou finalmente, Caio? Seu amigo respondeu, saindo de sua cápsula já totalmente arrumado. Lírio tinha boa aparência. Possuía olhos achatados, pupilas negras e nariz pontudo, que deixavam seu rosto charmoso. E naquela manhã ele estava ainda mais apresentável. Seu cabelo azul marinho com raízes negras estava penteado de forma delineada, como em poucas vezes. E o uniforme negro contrastou bem com sua pele azul clara pálida. O mesmo não poderia ser dito de Caio. O uniforme de aspirante trazido por Lírio no dia anterior era menor do que ele e servia desconfortavelmente. Seu cabelo verde musgo estava agressivo e arrepiado, e a cor do uniforme não simpatizava bem com sua pele pálida, verde acinzentada. Por que não me acordou? Pensei que já estivesse lá no Palácio Real uma hora dessas. Estava tão ansioso ontem. Vamos logo. Puxado por Lírio, Caio desceu os andares até as saídas da habitação. Correu de ponte em ponte até chegar ao castelo central. E viu a fila de aspirantes já formada no grande salão. Orto, o gai governador, abençoava os candidatos e agradecia aos céus pelo só ser escolhido como reino do próximo membro do conselho. Enquanto Lírio correu para a fila, Caio passou direto em direção às áreas privadas, para tentar se tornar mais apresentável. Não, Naila não vai ver seu futuro marido desse jeito, disse o rapaz em voz baixa para si mesmo. Quando se olhou no refletor, Caio se chocou ainda mais com sua aparência. O tamanho mínimo do uniforme revelava sua magreza, e seu cabelo estava no mesmo estado de quando havia acordado. Desesperado, o jovem correu em direção a uma fonte de água azul e penteou o cabelo com as mãos. Seria difícil piorar, mas não aparentou tão ruim, e desabotoar o uniforme deixou ele com um tom descompromissado que talvez agradasse Orto, conhecido por quebrar protocolos. Aqui a gente tem a ilustração dos dois ainda onde eles acordaram. Então a gente tem essa sequência enorme de quartos. E Lírio super já arrumado. Ah, e aqui tá a fila de candidatos. É muita cabecinha aqui. E aqui a gente tem os 3 governantes. Quando correu de volta para a fila, viu o conselho dos 3 diante da multidão de jovens. Sua amada Naila estava no meio, pele branca como as nuvens, cabelos vermelhos como sangue maxi, contrastando com seus olhos azuis celestes. Os aspirantes já estavam dizendo suas frases de devoção. Eu sou Zao, do Sol.
Como a lua que nos guarda do sol, farei do império a razão do meu ser. Acho que já posso desistir. Minha frase não vai impressionar mais do que essa, pensou Caio. Eu sou a Lissa do Só, e nada mais sou do que um instrumento de triunfo para o nosso povo. O que eu estou fazendo aqui? Continuou Caio comicamente. Eu sou o lírio do Só. Para abraçar o meu destino, hoje eu deixo o meu lar. Sob o olhar do conselho, Caio, visivelmente nervoso, enunciou. Eu sou Caio do Só, e hoje saio do meu lar para abraçar o meu destino. Caio tentou acreditar em si, acreditar que seria capaz de improvisar algo melhor. Por alguns instantes ele duvidou se somente pensou ou disse mesmo em voz alta aquelas palavras, mas se deparou com olhares desaprovadores das autoridades e risos sutis dos aspirantes. Momentos após o pequeno vexame, Caio olhou para o chão incrédulo e envergonhado, enquanto ouvia outras inúmeras frases serem proclamadas com perfeição. Por fim, os três, o Rei do Sol e seus conselheiros, deixaram o palco e se reuniram para escolher os candidatos a membro do conselho. Os três, sempre que você vê os três, isso quer dizer o conselho dos três, aqueles três maiorais lá. Caio permaneceu paralisado durante todo o intervalo. Quando começou a se recompor, virou-se para Lírio com a intenção de discutir a semelhança de suas frases, mas Naila já retornava ao palco para anunciar os aspirantes escolhidos. Por que eu ainda estou aqui? Qual a chance de me escolherem? Os escolhidos são Ana, Foster e Lírio. Vocês partirão com um conselho para a instituição nas próximas badaladas dos sinos do solar. A cerimônia de seleção se encerra aqui. Soou a melódica voz de Naila. Caio nunca pensou que a voz de sua amada lhe causaria tamanha dor. É como se sua vida perdesse o sentido. Quando o rapaz terminou de processar os eventos recém-ocorridos, todos os aspirantes não admitidos já haviam partido e daqui a pouco o conselho também partiria. Foi tudo tão rápido. Embora ele reconhecesse que seria desafiador, não esperava perder a chance tão rapidamente e tão facilmente. A razão de querer ser escolhido não era desejo por poder. Tudo que Caio queria era tempo. No Império da Lua Negra, ao completar 17 outonos, jovens Pits devem então escolher a função que prestarão no Império, a escolha de uma vida. Caio simplesmente não desejava escolher, não estava pronto. Ser candidato a membro do Conselho lhe daria tempo e experiência para uma escolha mais ciente. Isso já não importava mais. A seleção já havia acabado, sua cápsula quarto e futuro lhe aguardavam. Ficar ali parado não faria diferença. Ao se virar e dar o primeiro passo em direção à ponte, rumo à sua habitação, Caio ouviu uma educada voz sussurrando em suas costas. Ei, rapaz, você pretendia realmente ser escolhido como candidato? Perguntou um vulto misterioso escondido atrás de um dos grandes pilares da sacada do Palácio Real. Sim, foi um dia ruim e eu fiz pior. Mas era a única coisa que importava na minha vida. Vários passos ritmados foram ouvidos enquanto uma figura saía de trás da coluna. E quem se revelou foi ninguém menos do que o Gai Governador do Sol, Orto. Eu reconheço a entrega de discurso honesta quando vejo uma. Com certeza você não repetiu as palavras daquele aspirante de propósito, não é? Estou disposto a ajudá-lo, rapaz, disse o rei rechonchudo com corpo de lagarta. Seria mesmo capaz de convencê-los a me admitir? Eu tenho meus métodos. Vá à sua habitação, arrume suas coisas, melhore sua aparência e volte na próxima badalada do solar. Vou te esperar na porta da sala da conferência real, disse o rei com um sorriso de quem planeja algo. Caio, com um sorriso de criança, saiu correndo pelas pontes do sol e pouco depois já tinha chegado à sua cápsula, enquanto Lírio retornava com malas em mãos. O que houve? Por que a correria? Fui selecionado e parabéns, eu vi que você foi também. Mas como? Sua apresentação não foi muito original, sem ofensas. Sim, mas Orto disse que tentará conseguir uma vaga para mim. Como? A decisão do conselho é irrevogável. Os candidatos são sempre 3. Eu sei, mas o que me custa tentar? Eu vou arrumar minhas malas. Orto está se mostrando o rei pelo qual tomam. Sei o quanto você sonha com isso, Caio, então boa sorte. Tudo bem, até lá.
Caio logo penteou seu cabelo, juntou um bocado de roupas em uma trouxa e, com a ajuda de Lírio, conseguiu um uniforme de tamanho adequado emprestado de um pit vizinho, que deixou definitivamente ele mais apresentável. Partindo de volta ao Castelo Real, lá estava o rei lhe esperando. Por que demorou tanto? Escute, como prometido, rapaz, convenci Foster a desistir, e por estar na hora da partida, o conselho levará aquele que eu indicar. Como convenceu um escolhido a desistir? A palavra de um rei tem poder, rapaz. Caio ajoelhou-se. Te agradeço de todo o coração, majestade. Eu sempre prezo pelo bem-estar dos humilhados. Agora vá. Os 3 já estão montados e o grande lagarto está à espera para transportar você e os outros candidatos. Caio fez um feliz aceno com a cabeça e foi correndo ao outro lado do castelo. Depois de descer no elevador, viu no chão dos Maxi os 3 já em suas montarias. Os servos amarravam suas trouxas no lagarto transportador e nele mesmo os candidatos e os servos pessoais do conselho foram transportados. A viagem foi curta, pouco para os mascotes, mas uma grande caminhada para qualquer pit. A partir dali, Caio já podia ver à sua frente a instituição com suas 5 cúpulas, enormes construções ovais com inúmeras janelas e sacadas rodeando-as, uma fenda circular embaixo delas para a entrada. Que visão majéstica! O domo do meio com certeza é a área do conselho, pensou Caio. Cada cúpula desempenha uma função do governo. Disso eu sei. A área da cura, cheia de doentes, a área de criação, essa eu me lembro bem. Todos nós, aspirantes, viemos de lá. Sinto como se o dormitório coletivo ainda me aguardasse à noite. As outras 2 áreas eu não consigo me lembrar, mas preciso se pretendo me tornar um membro do conselho. Os pensamentos de Caio foram interrompidos pela parada do grande lagarto que o carregava, logo abaixo da cúpula do conselho, seguido por um anúncio de Cairo, o membro de conselho de meia-idade. Parabéns, escolhidos! Suas habilidades e talentos lhe deram a oportunidade de uma geração. Vocês poderão se tornar o próximo membro do grande conselho dos 3, guardiões da paz, viajantes do império e conhecedores do mundo, protetores da raça. Cairo sempre se vestia de preto, e nesse caso não era diferente. O Pit possuía cabelos lilás escuro, escorrido até o pescoço, rosto e nariz levemente arredondado, pele cinza claro e olhos vermelhos profundos. Charmoso, mas não exatamente belo. Vocês receberão um cronograma com o programa das próximas badaladas do solar. Os aposentos dos candidatos os aguardam. Um elevador cilíndrico desceu do fundo do grande domo central e os candidatos foram convidados a entrar. Pouco depois da subida, Ana quebrou o silêncio que os tomava desde o só. Conseguem acreditar nisso, gente? Somos os candidatos. Eu espero acordar a qualquer momento, disse Caio tentando se mostrar sociável. Eu estudei muito sabendo que a aposentadoria de Jaux estava se aproximando, mas ainda assim é surreal ter conseguido uma vaga. Parabéns! É sempre animador ver um investimento ser recompensado. E você que não fala nada ali, eu estou exatamente como vocês, tentando acreditar, disse o amigo de cabelos azuis, ainda olhando para o horizonte através da parede transparente do elevador. Ana era uma jovem atraente, de cabelos lilás, pele maxi clara, grandes olhos âmbar, sobrancelhas finas, assim como seu nariz e lábios, e o rosto quadrado com um queixo acentuado. Com certeza bela demais para Caio, o que só fazia que ele considerasse ainda mais um romance. Você lutou para estar aqui. Eu apenas tive sorte. Não sei se foi justo eu ser escolhido. Que isso, Caio? Tudo que conseguimos, de uma forma ou de outra, é por mérito nosso. Se não for escolhida, eu só posso culpar a mim mesmo. Que vença o melhor. Ana estendeu a mão direita para Caio, que após ouvir seu nome na rouca e suave voz da moça, entrou em uma instantânea apaixonite. Esboçando um sorriso bobo, o rapaz de cabelo cor de musgo apertou levemente a mão estendida, mas só se lembrou de soltá-la quando o elevador parou subitamente, chegando dentro da cúpula do conselho, reparando também que a moça sorria envergonhada. Perderia 1000 títulos para ganhar você, pensou Caio maravilhado. Aqui temos os nossos 3 protagonistas. Já deu para notar que tem uma meio Harry Potter, né?
Eu gostaria muito de ter fugido desse padrão, assim, que já é um pouco repetido no mercado. Mas conforme eu fui criando, por serem adolescentes, e é na época que eu tava também, quando eu tava escrevendo, né? Eu não sei porque eu acabei sempre chegando a essa conclusão, porque eu precisava de várias pessoas para ter várias personalidades, mas sempre chegava ao número 3. Até os governantes, né, dos reinos são 3, os governantes supremos. Então, eu gostaria, mas acabei indo para esse padrão, porque o 4 parecia muita gente, 2 é muito pouco, né, não tem tanto conflito. Então eu precisava de 3 e acabaram que ficaram esses 3. Então, o livro 1 acaba aqui. E aí o próximo livro é livro 2, A Instituição. Eu acho que de início é um pouquinho maçante. Foi muito difícil saber como começar um livro sem querer saturar as pessoas de informação. E eu acho que eu acabei ainda assim saturando. É porque quando você tá fazendo um mundo que é todo existente, mas não é nada igual ao nosso quase, é difícil saber por onde começar. Tentei ao máximo focar nas pessoas, né? O mundo em si é só um pano de fundo. E aí a jornada deles começa. Bom, acho que por hoje é isso. E você pode também se inscrever para acompanhar os próximos capítulos. Já foi bastante até. Até mais. Tchau.